Fala galera, então como a gente é para ver aqui rapidinho, a gente vai falar um pouquinho da pirâmide etária, o que ela é, o que ela significa, como é que funciona isso. Então, a pirâmide etária, ela é um gráfico, como qualquer outro gráfico. E o legal dela é que ela funciona em dois eixos, a gente tem um eixo horizontal e um eixo vertical. O eixo vertical tem a ver com o quê? Com as idades, olha só. Mais baixo, idades menores. Mais alto, idades maiores, mais avançadas. E quando a gente fala sobre as laterais, a gente vai ter uma divisão entre mulheres e homens, tá? E a gente vai ter aqui a quantidade de pessoas que existem nesse espaço, beleza? Então, quanto maior horizontalmente, mais gente tem. Quanto menor, menos gente tem. Quanto mais alta essa pirâmide, né? Se tiver grande no topo ou não, tem a ver com as idades, tá? Mais idades mais avançadas. Mas é só isso que uma pirâmide etária fala pra gente, Juarez? Claro que não. A pirâmide etária te dá várias e várias e várias outras informações. Por exemplo, o que a gente tem na base, o que a gente tem no meio, o que a gente tem no topo? Ah, coisas importantes. Nós temos na base, galera, olha só, a juventude. As crianças e os jovens. Então, de 0 a 19 anos, a gente vai falar das pessoas aqui mais jovens desse território que está sendo analisado de alguma maneira, tá? Aqui é legal da gente identificar que também aparece pra gente, como uma referência, as questões que envolvem a natalidade e também a mortalidade infantil, tá? A natalidade, a gente consegue medir se ela é alta ou não, de acordo com a largura dessa base da pirâmide. Se a pirâmide é muito larga na base, significa que tem um grande índice de natalidade, uma grande taxa de natalidade. Se a largura da pirâmide na base for estreita, significa que a taxa de natalidade ela vem diminuindo, tá? Ajudando aí também com a fecundidade, com outros fatores, tá bom? Quando nós falamos do meio da pirâmide, ou então do corpo da pirâmide, a gente vai falar da população adulta, que está ali entre os 20 e 59 anos. Olha aí, eu estou na população adulta, estou perto ali de 59. Então, estou na população adulta, que representa o quê? População economicamente ativa, tá? Pessoas que estão em idade de trabalho. Sejam elas pessoas que estão empregadas ou pessoas que estão desempregadas, mas todos nós, de 20 a 59 anos, representamos a população economicamente ativa. E o topo? O que o topo representa? O que o cume representa? Representa os velhinhos tudo. Quem está tomando vacina agora? Então, os velhinhos idosos estão no topo. E o topo fala sobre o quê? Expectativa de vida, esperança de vida, beleza? Então, as pessoas, elas evoluem dentro dessa pirâmide e cada país vai ter uma característica de pirâmide diferente de acordo com a questão econômica, de acordo com o seu desenvolvimento. Aí você deve estar pensando assim, tem mais coisa para falar dessa pirâmide? Claro que tem, galera, esse negócio não acaba não. Olha só que referência interessante. Jovens e idosos representam população economicamente inativa, que a gente vai chamar de PEI. PEI, população economicamente inativa. Por que isso? Porque os adultos, aqui adultinhos, representam pra gente o quê? População economicamente ativa, beleza? Ah, então tem mais coisa que a gente dá pra aprender? Claro que tem, muito mais coisa. Por exemplo, galera, quando a gente olha o que falta nessa pirâmide ao longo dos anos, ao longo das faixas etárias, isso significa que nem todo mundo que nasceu conseguiu chegar à idade mais avançada, certo? Então o que falta na pirâmide ajuda a gente a entender o quê? A mortalidade que esses lugares vão enfrentar, a mortalidade que esses lugares vão ter, beleza? E aí é bem interessante, Porque sempre que tem nascimento, a gente vai ter indivíduos sendo colocados na base. E como eles não chegam nos outros, eles acabam sendo retirados à medida que os anos vão passando, beleza? Então a pirâmide diz muitas e muitas e muitas coisas pra gente, tá? Olha só o que eu tava falando, A questão de existirem pirâmides diferentes. Algumas não tem nem forma de pirâmide. Aí tu fica assim, mas é chamado de pirâmide da mesma maneira? É chamado de pirâmide da mesma forma, tá? Então a gente vai ter aqui pirâmides que são diferentes, tá? Diagramas aí, como está escrito, que são diferentes, tá beleza? Por exemplo, quando a gente fala desses dois primeiros, eles vão ser
pirâmides de países mais pobres. Aí você vai falar assim, pô, Juarez, como é que você sabe disso? Como é que você sabe que são pirâmides de países mais pobres? Galera, analisando ela. A base é larga? É. Então a gente tem um grau de nascimentos muito grande. Taxa de natalidade e fecundidade muito elevadas, beleza? Isso remete a lugares que são mais empobrecidos, tá? E como é que eu sei que é pobre também? Porque a qualidade de vida não é das melhores. Se a qualidade de vida não é das melhores, as pessoas não conseguem chegar a idades tão avançadas. Então esse topo da pirâmide que tem os idosos é estreito, porque as pessoas vão morrendo à medida que esse caminho vai acontecendo, né? Caminho da vida. Quando a gente chega numa pirâmide desse jeito aqui, com esse formato esquisito, a gente vai falar de um país emergente ou de um país que está em desenvolvimento. Por exemplo, o nosso país, o Brasil. O que acontece aqui? As taxas de natalidade ainda são altas? São, mas são taxas de natalidade altas que estão diminuindo ao longo dos anos, tá? Elas estão caindo ao longo dos anos. E uma coisa legal é, nesses lugares aqui, a gente tem uma população adulta muito grande. A gente tem uma população economicamente ativa muito grande. E isso é extremamente positivo economicamente para o país, tá? E uma coisa legal é que o topo já começou a largar. O topo já começou a ficar bem mais largo, tendo mais idosos. Por que isso acontece? Porque a qualidade de vida passou a melhorar. E se a qualidade de vida melhora, isso significa que as pessoas conseguem ter mais idade de vida, né? Elas conseguem viver por mais tempo. Isso é muito legal, beleza? E quando a gente chega nesse último estágio aqui, a gente vai falar de uma pirâmide de um país rico. Aí você vai falar, pô, Jair, como é que tu sabe que isso é uma pirâmide de um país rico? Nada a ver, irmão. Claro que eu sei, é muito simples. País rico tem uma qualidade de vida elevada? Tem. Então o topo da pirâmide é bastante largo, beleza? País rico tem um custo de vida elevado? Tem. Então as pessoas, os adultos aqui, eles tendem a ter menos filhos. Se eles tendem a ter menos filhos, o que acontece? A base da pirâmide se torna mais estreita. A taxa de natalidade e fecundidade é muito baixa, beleza? Então a gente tem esses indicadores para poder responder para a gente todos os probleminhas que nós tivermos sobre pirâmide etária, tá bom? Galera, valeu! A gente se encontra no outro vídeo, volta lá para assistir e termina de ver bonitinho. Valeu, gente! Tchau, tchau!